Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Guimachi e aqui eu ensino e ajudo você a viajar barato para o exterior. Ou seja, fazer uma viagem que caiba no seu bolso, que você consiga pagar. E no tema da live de hoje, nós vamos falar do porquê você deve comprar um chip de celular na tua viagem barata para o exterior. Antes de tudo, se você tiver alguma dúvida, me manda aqui que no final da live eu vou responder tudo. Combinado? Então, a internet hoje ajuda e facilita muito a gente, né? Não só na vida de viajante, na vida cotidiana também. Então, essa live é pra você que não faz ideia de qual chip escolher para viajar pro exterior, ou pensa que não vai saber se virar se não tiver internet, né? Durante toda a sua viagem, não vive sem estar conectado. Nos dias de hoje é mais difícil mesmo, né? Mas então, se você não vive sem estar conectado e tem medo de não saber o que fazer se realmente não tiver internet no celular, né? Ou ainda você que pensa, tipo, será que vale a pena ativar o meu plano de celular internacional para eu poder usar durante a minha viagem? E principalmente para você que acredita que não precisa comprar um chip, né? Que vai conseguir ficar sem internet na viagem e só usar do hotel. Acontece também, eu já fiz algumas viagens sem internet. As últimas foram todas 100% conectadas, até principalmente para ficar um pouquinho mais perto de vocês enquanto eu tô viajando, mostrando tudo. Mas acontece também da gente poder e conseguir fazer uma viagem tranquila sem ter internet. Mas primeiro de tudo, quero dizer aqui que essa live não é um tutorial de como usar a internet no exterior, como ativar seu plano de internet para usar no exterior, e também é apenas um truque. Como eu falei, dá para viajar sem estar conectado também. Então é uma opção, se você quiser ou não. Eu já viajei sem estar conectada. Hoje em dia já é mais difícil, porque também facilitou muito essa questão de plano, né? De usar a internet no exterior. Então é uma opção muito pessoal tua, vai de você, da viagem que você pretende fazer, de você estar acompanhado ou não. Tudo depende de você. Mas o que acontece? Com a internet, você pode se sentir muito mais seguro, né? Às vezes você tá com medo, tipo, ai meu Deus, eu não sei falar inglês, aí você vai ter o aplicativo o tempo todo. Ou então, e se eu me perder também, tu vai ter o aplicativo online o tempo todo, tu vai estar ali conectado no Maps, no Translate. Você vai conseguir buscar lugares de interesse próximos de você, né? Às vezes você tá ali passeando na rua, tipo, que fome, o que eu poderia fazer? No Google Maps, no Maps que você estiver usando, tem a opção lá, né, de você encontrar lugares próximos de você, interessantes e tal. Então, estar conectado tem todas essas vantagens e também de você não se perder. Porque o Google Maps, que é o que eu mais uso, ele tem um truque bem massa também. Não é um truque, né? Na verdade, quando você coloca pra você fazer o roteiro, tipo, tu quer ir do Louvre pra Torre Eiffel e tu não tem ideia. Aí ele te mostra qual que é o metrô mais próximo, quais são as linhas de metrô que você tem que pegar, a direção também, porque o metrô tem as duas direções, tem as várias linhas. Então, ele facilita tudo isso. Então, se perder também, se você estiver conectado, é mais difícil. Fora que aí você vai estar com todo mundo no WhatsApp, se você tiver algum problema, alguma coisa. Realmente a internet às vezes faz com que a gente se sinta mais seguro e mais confiante de fazer a viagem, né? Então, como eu disse, eu já fiz viagens conectadas e não. Quando eu fui para o Egito, por exemplo, isso que é muito importante a gente saber um pouquinho sobre o país. Quando eu fui pra lá, eu não tinha nem ideia que a gente pensa que o Wi-Fi é uma coisa muito basicona, né? Tipo, todo lugar que a gente vai ter. E no Egito não era assim. A gente não tinha a Wi-Fi no hotel. Não tinha que pagar. Eles liberaram, a gente conseguiu um acesso rápido, assim, meio clandestino. Mas tinha que pagar pra você conseguir conectar no Wi-Fi. E não era muito barato, não. E depois, quando a gente foi fazer um cruzeiro... no cruzeiro também, tu tinha que pagar o Wi-Fi por dia e era caríssimo, assim, era um valor absurdo. Então, a gente vai muito com a mentalidade de que vai ter Wi-Fi, tipo, pelo menos no hotel, né? Vai ter em qualquer lugar. E realmente no Egito não tinha. Não tinha, a gente não tinha no hotel, não tinha acesso livre no navio e não tinha nos lugares, assim, sabe? Tipo, que às vezes tu vai no restaurante e tem Wi-Fi. Não tinha isso. Aí a gente teve que comprar um chip lá. E a gente acabou usando só a internet desse chip mesmo, porque realmente os lugares lá não tem essa opção, não tem chip, não tem Wi-Fi free em qualquer lugar que você vá.
nem no Mac. O Mac é sempre uma boa saída, nem no Mac não tinha. Então, isso que é o bom de você estudar um pouquinho o país antes, né? Você saber essas coisas pra não acabar tendo problema depois. Na África também, quando eu fui pra África do Sul, eu usei o chip do celular, porque a gente ia pegar bastante Uber, a gente tava bem por conta, assim, conhecendo realmente muito lugar, tipo, sem ninguém que tivesse já ido, tivesse dado dicas, então a gente tava bem por conta, então a gente meio que precisava estar conectado o tempo todo, porque a gente não tinha muitas informações de nada, até teve um problema com... O problema não, né? A gente sofreu um perrenguinho com um passeio, um dos passeios que a gente fez, e se a gente não tivesse conectado, realmente teria dado pior do que foi. Então, a gente realmente optou por ficar conectado na África. E aí também, a gente comprou um chip, comprou no aeroporto já. Vou contar um pouquinho mais sobre isso pra vocês pra frente. A gente comprou no aeroporto já pra não ter que depois sair procurar e tudo mais. Então, e já começamos a nossa viagem 100% conectados. Porque a gente ia precisar também bastante de Uber e tal, coisas que realmente a gente precisaria da internet na rua. E se a gente se perdesse, mais ainda, né? Então, como a gente tava, tipo, bem por fora, assim, a gente precisava disso tudo. E era um país bem diferente, né? Então, a gente optou por isso. E agora, quando eu fui pra Espanha, fim do ano, também eu optei por comprar um chip lá. A Europa em si, ela tem muitos países têm internet free até pela rua. Então, nem sempre é necessário que você tenha internet, sabe? Mas como eu fiquei um tempo sozinha, como eu realmente ia estar sozinha pela rua, andando, perambulando, saindo. Eu fui para outra cidade também próxima de Madrid, fiz vários passeios diferentes. Então eu também optei por ter esse chip, por estar o tempo todo conectada. Também para mostrar um pouquinho mais para vocês ao vivo do que foi a minha viagem lá, que foi o que aconteceu. Eu fiquei bem conectada aqui no Traçando Rotas enquanto eu tava lá. E aí eu consegui mostrar tudo isso para vocês também. E também eu tava na casa de um pessoal, então eu também tinha que conversava bastante com eles durante o dia. Coisas que às vezes, se você depender só da Wi-Fi, em alguns lugares que você entra, às vezes complica um pouquinho, né, essa conversação. Então eu também optei por ter internet em Madrid. Mas como eu disse, na Europa em geral, é um pouco mais fácil você não ter internet. Porque tem restaurantes, o Mac, gente, sempre é uma saída. Quando eu fui pro Chile, pra Argentina também, eu não comprei chip. Eu acho que não funcionava do Brasil lá, não. Porque às vezes também você dá essa desconectada, também é bom, porque a gente é muito preso ao celular atualmente, né? Hoje em dia, tudo a gente tem que fazer no celular, tudo a gente tem que postar. Então, às vezes, quando você vai fazer uma viagem, ficar um pouquinho desconectado também é legal. E aí, nessa viagem que eu fui pra Argentina e pro Chile, também eu não comprei. A gente usou só o que tinha do Airbnb, dos hotéis, dos restaurantes que a gente ia. E a gente foi se virando assim. Então, eu uso as duas opções, com e sem chip. Às vezes é bom sem também. Como eu disse, tem muitos lugares que... A maioria dos lugares, no Egito, foi uma exceção até hoje. Que em restaurantes nada tinha Wi-Fi. O Airbnb é bem legal porque ele sempre diz no site. No Booking também, quando tu reservar um hotel, ele diz no site também se tem free Wi-Fi pros hóspedes, né? Então, essa informação às vezes é bem importante. É coisa que a gente não dá bola, porque a gente pensa, tipo, vai ter internet no hotel. Aí você chega no hotel, não existe Wi-Fi pros hóspedes. Então, é bem importante ler no Airbnb, no Booking. Então, essa informação sempre tá lá. E aí você já vai mais preparado, né? Mas aí você deve estar pensando, nossa, Mari, mas os chips do aeroporto são muito caros. Realmente eles são caros, mas existem várias opções. Eu já vou falar sobre elas aqui pra vocês, porque existem mais opções de só comprar no aeroporto. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre elas. Também você pode estar pensando, mas eu não tenho nem ideia de como que eu compro um chip, como que eu vou fazer e tudo mais. Varia muito de país para país, mas também já vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Tem operadoras também, né, que oferecem o plano internacional, e às vezes você também pode estar aí pensando, tipo, nossa, mas o meu plano é muito caro,
não vai rolar e tal. Ou então, principalmente, eu não consigo ficar sem internet. Tipo, Mari, então me diz essa solução logo, porque eu realmente não consigo ficar desconectado. Às vezes a gente precisa também, como eu falei, numa viagem às vezes sozinho, é bom você estar conectado pra você se sentir até mais confortável. Às vezes você precisa falar com alguém rápido, né? Quando você tá sozinho é um pouquinho mais... Não é complicado, mas é um pouquinho diferente, né? De você estar com alguém e tudo mais. Então, o que a gente não deve fazer pra isso acontecer é não buscar as opções, né? Como eu falei, existe mais de uma opção. Às vezes a gente acaba se privando somente em uma, pensando que é só ela que tem, que tu vai ter que usar ela, mas ela é muito cara, então, nossa, nem pensar que você vai estar conectado no exterior. Porque antigamente, né, um tempo atrás, realmente, plano de celular no exterior ou o teu plano internacional pro exterior era realmente uma coisa abusiva, tipo, muito cara, que a gente nem cogitava. Mas hoje em dia já não é mais assim, é bem mais fácil do que a gente imagina. Às vezes a gente pensa, né, sempre que é um bicho de 7 cabeças e só tem uma cabeça, bem fácil de resolver. Também, o que não se deve fazer é não pesquisar sobre o lugar que tá indo. Tipo o que eu fiz no Egito, não faço. Aprendo com quem já aprendeu errando. Porque assim, como eu falei pra vocês, é muito comum pra gente, tipo, você vai num restaurante aqui no Brasil, tem Wi-Fi, tipo, passa a senha, eles te passam de boa. Você vai no hotel, tipo, sei lá, você não consegue nem imaginar, às vezes, você indo num hotel e não tendo Wi-Fi, né? E lá realmente não tinha mesmo. E, tipo, a gente ficou totalmente incomunicável, assim, em certos momentos. Quando a gente chegou no cruzeiro, sabe? A gente ficou totalmente incomunicável com o pessoal da família e tal. Então, foi bem ruim, tipo, e a gente realmente não tava ligado que era assim. O valor da internet no navio era um absurdo. Era realmente, tipo, pra você não comprar. Eu acho que eles faziam questão de deixar as pessoas no navio desconectadas. Então a gente dizia assim, não, ninguém vai ter dinheiro pra comprar isso aqui, porque era muito caro, tipo, muito abusivo, assim, e era por dia. Então, tipo, a gente só ia comprar se realmente a gente não tivesse outra opção. Então se informar, né, pra ver se realmente o lugar que você tá indo é de boa com Wi-Fi, né, ou não, pra você já ir mais ou menos informado do que você tem que fazer quando você chega lá. Que aí você chega lá, já resolve esse problema e não se preocupa mais, né, passa o resto da sua viagem de boa. Outra coisa também que a gente não deve fazer é comprar a primeira opção por falta de conhecimento realmente das possibilidades. Como eu disse, não tem só uma opção do que fazer, de como usar a internet no exterior. Então, às vezes você pensa, tipo, nossa, mas esse jeito é muito caro, então jamais que eu vou ter internet lá. Mas tem essas outras opções que são mais baratas, né? Tem opções mais em conta. Então, realmente não pesquisar, não se informar sobre isso, vai fazer com que a sua viagem realmente não seja muito barata pro exterior. Então, o primeiro de tudo que vocês têm que saber é que existem várias opções para você ter internet no exterior. A primeira delas, então, você pode contratar no seu plano do Brasil mesmo um pacote internacional. Eles variam normalmente de R$ 29,90 até R$ 69,90 por dia. É uma taxa diária. Também tem planos mensais, que aí eu não sei como que funciona. Eu realmente nunca fechei por essa opção. E ela é uma das mais caras, porque se você for pensar, 69 por dia é um valor consideravelmente alto, né? Dependendo de quantos dias você for ficar, vai dar uma boladinha. Então, tem essa opção também. Ela não é a mais barata de todas, mas tem. Caso você opte por isso, tem essa opção. Aí você tem que se informar com a sua operadora. Cada operadora é de uma forma, cada operadora é um valor também. Às vezes, se você vai ficar, tipo, uns 20 dias, vale a pena fazer o pacote mensal. Não sei como que funciona, então não vou falar muito sobre isso com vocês. A segunda opção, então, é comprar o chip no aeroporto, né? No aeroporto do Brasil, aqueles que você compra o chip internacional, que você compra por dias que você vai ficar, pro país, continente que tu estiver indo. Eu sei que também existem algumas opções que você recebe em casa, você consegue comprar pela internet e recebe em casa. Eu também acho essa opção meio cara. Nunca comprei também, porque realmente eu sempre achei cara. Teve uma vez que eu estava indo pra Europa, eu estava indo pra Itália, e tinha uma amiga minha junto que ela queria comprar. E era $100 para 7 dias na Itália. Eu achei muito caro. Não, era $150, verdade, $150. Eu achei, tipo,
um abuso. Imagina com o dólar na época de hoje em dia, né? Naquela época ele não tava tão alto assim. Mas eu achei muito caro. Eu falei, tá ficando louca. E aí, como a gente tava indo pra Itália, era um país que eu já sabia mais ou menos. Eu falei, cara, lá tem internet por tudo. E de fato, tipo, dependendo do lugar que você vai pra Europa, cara, não tem necessidade, às vezes, de você ter um chip. Como eu falei, depende muito de você, é um gosto muito pessoal, mas, tipo, pagar $150 pra um chip não valia a pena. Então, esses de aeroporto ou que você compra pela internet e recebe em casa e tudo mais, às vezes eles são bem mais caros também. Não sei se sairia mais caro do que você contratar o plano internacional de sua operadora. Aí varia muito, né? Da sua operadora, do chip que você está comprando internacional. Isso varia muito. A terceira opção, que é a que eu sempre uso, que eu mais uso. E no meu ver, no meu ponto de vista, é a mais barata de todas. É comprar um chip no destino. Porque aí, primeiro de tudo, que vai ser uma operadora de lá, né? Então você já vai pagar o valor de lá, que foi a que eu usei no Egito, na África, em Madrid. Foram todas as operadoras do país que eu comprei diretamente lá. Porque, como eu falei, ela vai ser a mais funcional, porque é uma operadora de lá, e é a mais barata, porque você vai pagar o preço de lá, de um valor normal de chip de celular e não um valor abusivo, né? Tanto de operadora quanto de aeroporto. Então, como eu disse, é sempre essa opção que eu uso. Eu sempre opto por comprar lá, porque eu acho que vale bem mais a pena. Tem alguns lugares que eu já tenho chip aqui. Como eu falei, eu já tenho chip da Espanha, tenho chip da África, até eu tenho do Egito e da África do Sul. Não sei se funcionaria nos dois países, mas eu tenho um de cada lugar. Então, e o que eu faço? Normalmente eu compro no aeroporto. Porque aí você já começa a tua viagem conectado, né? No aeroporto você já vai lá e compra e já faz toda a tua viagem. Mas aí você pode estar me dizendo, né? Mas Mari, eu nem sei falar inglês, como é que eu vou comprar no aeroporto? Essa é uma das vantagens de comprar já direto no aeroporto. Porque no aeroporto você tem acesso à internet free. Então você pode ou jogar no Google Tradutor ou usar o Translate, né? Que você vai falar com a pessoa e tal, vai traduzir certinho. E aí você já consegue se virar e comprar na hora ali. Então, às vezes, no aeroporto tem essa facilidade, porque você tem internet free. Então você consegue usar os aplicativos, como eu falei, ou o tradutor, tu escreve lá o que tem anotado na loja. E no aeroporto normalmente tem as opções mais usadas no país, né? As mais comuns do país, por exemplo. Na África, que a gente comprou no aeroporto, tinham, se eu não me engano, 3 operadoras lá. No Egito a gente comprou na cidade. Normalmente eles têm as operadoras principais do país, tem dentro do aeroporto. Então aí tu vai lá dar um rolezinho, ou pesquisa antes qual que é a melhor, qual que é a mais barata, ou você vai lá dar um rolê, escolhe por valor. Aí fica a seu critério. Mas no aeroporto é bem legal justamente por causa disso, porque aí você vai estar conectado já na internet do aeroporto e aí tu vai conseguir se comunicar de boa com o pessoal das lojas, né? Não tem problema nenhum, porque às vezes se você for numa loja, depois... Primeiro que também depois tu tem que procurar, né? Na cidade que você vai, aí você vai ter que ficar lá procurando aonde que tem uma loja da operadora mais próxima do seu hotel, etc. Ou se de repente o hotel não tem internet, aí você vai ficar vagando. Então, eu acho o mais prático de tudo. Você vai lá, compra, já começa a sua viagem conectada e não tem mais problema com isso, né? Depois é só aproveitar. Se precisar recarregar de novo, aí tu busca de novo, mas aí são outros 500. E a questão da operadora, né? Você pode estar pensando, beleza, e qual operadora que você usa? Então, isso varia muito de país para país. Não tem como eu chegar aqui pra você e dizer assim, vai lá no país tal, compra X operadora. Porque varia muito de país para país. Eu já usei bastante, em vários países, a operadora Vodafone. Foi a que eu usei na África, no Egito, no Madrid. Na Irlanda era outra operadora que eu tinha. Mas eu já usei nesses 3 lugares. Então, eu sei que a Vodafone é bem comum. Razoavelmente ok. Na Espanha, inclusive, era a melhor operadora que tinha lá. O pessoal que tava lá comigo, que mora lá, me indicou essa operadora.
Então, ela é bem boa, é bem indicada lá, que eles mais usam. Então, eu já usei essa operadora em vários países, né? Na África, na Europa. Mas como eu disse, não tem como dizer pra você, tipo, então agora você vai pros Estados Unidos e compra a Vodafone. Porque varia muito de país pra país e tu tem que dar aquela pesquisada, ou que nem eu disse, chega no aeroporto e ver quais que são as opções que tem lá. Porque varia muito de lugar pra lugar, né? Então você realmente dá essa pesquisada, vê um pouquinho como que faz. E aí vai. Outra coisa importante, gente, é porque assim, se tu estiver na Europa, por exemplo, e tu for fazer uma viagem para vários países, normalmente funciona. Eu sei que a Vodafone, nos países que tem Vodafone, ele funciona se você comprar na Espanha, por exemplo, e usar na França. Só que o que acontece? Você não consegue recarregar. Eu sei porque quando eu cheguei da Espanha, eu dei o meu chip pro meu pai da Espanha e ele tava indo pra Portugal. Aí ele conseguiu usar de boa, até que tinha crédito, né? Quando acabou, ele não conseguiu recarregar mais lá. Então, é bom você se informar também sobre isso. Se de repente você for fazer um rolê por vários países, se informar qual que é a operadora que tem em todos os países, ou pelo menos que funciona, né? Porque às vezes, mesmo que não tenha em tal país, mesmo assim ele funciona. Então, ver qual a operadora que mais funciona e cuidar pra você ter essa carga, tipo, que dure toda essa viagem, né? Às vezes dá uma economizada, que foi o que meu pai fez, dá uma economizada, que aí você consegue usar em toda a sua viagem. Então, normalmente, você vai e escolhe uma operadora, se você vai fazer esse rolê de várias cidades, e escolhe uma operadora que tem nos países que você vai, ou pelo menos na maioria deles. Que aí você consegue ver, né, como que funciona. Na África, eu já não sei se é assim. Porque eu fui pra África do Sul e pro Egito, né? Nos dois países eu usei Vodafone, mas eu não sei se funciona, porque quando eu cheguei na África, que eu comprei o chip no aeroporto, que eu lembrei que eu tinha a do Egito. Então eu realmente não sei se funciona. Pode ser que sim, né? Só que aí não sei também como que funciona essa questão de recarregar. Como eu disse, eu sei que na Europa não funciona. Só que também, tipo, o que acontece? Quando tu compra na operadora, você vai pagar, ó, em Madrid, por exemplo, se eu não me engano, foi 20 euros para 5 gigas. Se eu não me engano, eu não tenho certeza disso, tá? Mas o chip em si não tem valor adicional. Então, se tu comprar, tipo, 20 euros de recarga, ou comprar o chip com 20 euros, tá tudo certo, dá na mesma. Não tem custo adicional do chip, por exemplo. E aí, às vezes, se o teu chip tá com plano atrasado e tal, você já compra um novo. Então, se de repente você tá fazendo um rolê e, tipo, não funcionou nesse país, ou acabou a carga, preciso recarregar, que merda e tal, né? Aí não tem esse custo extra de chip. Tem só, realmente, você paga só o valor do plano, do pacote ali que você tá comprando. Então, ele não tem esse custo extra. O que é bom, né? Então, às vezes, você tá, tipo, na França e foi pra Inglaterra e precisou recarregar e não deu, aí você já compra o chip lá de novo, não tem custo nenhum, só segue a vida normalmente. Então, como eu disse, você tem que dar aquela pesquisada de país para país, porque varia muito, né? Não tem como você levar em base, tipo, todos os países vai ser igual, porque que nem aqui no Brasil, a gente tem várias e várias operadoras, umas baratas, umas caras, outras têm planos mais acessíveis, outras não. Então, como aqui, aí vai de você escolher, também como eu disse, vai de você optar por ter um chip ou não. Como eu disse, quando você tá viajando sozinho, é bom ter, né, o chip. Mas às vezes se você tá acompanhado, se você vai pra Europa, você vai pra um país que você sabe que tem bastante internet pelas ruas e tudo mais, nem precisa. Amsterdã, quando eu tive lá, tem muita Wi-Fi pela rua, assim, nas praças principais, assim, nos principais pontos da cidade, tem Wi-Fi de boa na rua. Então, dependendo realmente do lugar que você tá indo, às vezes não tem necessidade nenhuma. Quando eu tava no meu intercâmbio, a minha operadora de celular, ela funcionava só na Irlanda. Ela era bem bostinha. Ela era muito boa pra Irlanda. Mas quando você saía do país, ela não funcionava. Então, dificilmente... Nossa, eu acho que nunca eu comprei um chip extra, assim,
pra ficar usando nos outros países, sabe? Porque você consegue se virar de boa, assim. Como eu disse, o Mac sempre é um salvador de pátrias. Se você tiver sem internet e precisar, você vai no Mac. O Mac sempre tem um Wi-Fi livre que funciona. E alguns lugares tem até lojas e tudo mais que funcionam. Os restaurantes também sempre tem, então é bem tranquilo. Então, o primeiro passo, né, pra gente começar fazendo isso, começa pesquisando os valores dos chips, né, pra você ter uma ideia. Ver se a sua operadora tem essa opção de plano internacional. Ver também esses chips que você compra pela internet e recebe em casa. E pesquisa também sobre os planos, né, que existem nos outros países. A gente consegue consultar pelo site, você digita lá, vê esse da Vodafone que eu falei pra vocês, que é o mais comum, mas pesquisa de acordo com o país que você quer ir, né? Então, pega o país que você quer, já dá essa pesquisada e vê como é que faz mais ou menos. Como eu falei, também é muito importante você vê o quanto você julga importante ter internet o tempo todo na sua viagem, né? Porque, como eu disse, a própria Europa, alguns países é muito mais fácil ter acesso na rua e às vezes não tem necessidade nenhuma de você... Não nenhuma, mas não tem necessidade para você de estar, de fato, o tempo todo conectado. Mas então já pesquisa, vê o país que você quer ir, que já tá lá no teu topo da lista, tipo, esse país que eu vou ir assim que acabar a quarentena, que acabar o coronavírus. Aí já começa a pesquisar quais as operadoras mais usáveis lá, se o teu plano de celular, se a tua operadora de celular do Brasil cobre o plano pra lá, e se tem esses chips, né, de aeroporto, quanto que custa e tudo mais, e já vai fazendo essa comparação pra você ter mais ou menos uma ideia quando você for. Aí você já sabe qual contratar. Beleza, gente? Era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Nos encontramos novamente segunda-feira, às 15 horas. Muito obrigada a todo mundo que chegou aqui. Um beijo e até lá!